Olá a todos, eu sou o Panda, sejam muito bem-vindos ao canal Universo Antares e hoje a gente vai falar sobre uma ideia que eu tive já há um tempinho, mas que eu decidi botar em vídeo hoje, né? Que é o seguinte: eu sempre ouvi falar de fontes diferentes, de grandes personalidades, ou ao menos personalidades que se fazem ouvir com facilidade, né? Sobre o que é uma boa história, o que é uma boa ficção, o que é boa literatura, o que é alta, né, literatura. Ou literatura, como pode dizer, útil, né, algo do tipo. E sempre vem aquela coisa do realismo. Né? Literatura boa é literatura que é realista, que fala do real, que nos mostra a verdade. Né? E assim, eu passei um bom tempo fazendo, entre outras várias coisas, claro, né, entre outras várias coisas, uma delas, né, foi tentando entender o que era literatura realista. Porque muitas vezes o que chamavam de real me parecia escapar daquilo que era nomeado como realista, sendo parte do movimento realista. Né? Realismo francês, realismo russo, realismo de não sei o quê. Normalmente século XIX. Segunda metade do século XIX, primeira metade do século XX. Né? E assim, sempre foi difícil entender. Sempre foi difícil mesmo. E o pior ainda é que os próprios autores, quando você vai lendo, chega assim, tipo, sei lá, século XVIII. Tem um cara dizendo, tipo, eu escrevo real. A minha literatura é realista. Você fala, oxe, mas... Ué, peraí. Aí tu vai mais pra trás, sei lá, século XVI, vai, no meio da Renascença. Tem um cara se dizendo realista, tem um crítico literário, um comentador da época, dizendo que pessoas ali da época dele são escritores realistas, né, que falam sobre a realidade. Você fica, oxe, onde é que fica isso? Porque você vai ver a relação entre os textos, não tem nenhuma. Você vai ver o que cada um fala, cada um. Assim, eles não parecem estar falando da mesma coisa, o estilo não é o mesmo, né? A maneira de contar é diferente, o vocabulário é muito diferente, ainda que falem na mesma língua. Ainda que falem na mesma língua, o vocabulário é muito diferente, é tudo muito diferente. A escolha de palavras, o estilo, tudo é muito diferente. E até os assuntos que eles tratam são diferentes, né? E aí eu comecei a tentar, eu falei, cara, vou tentar entender o que é literatura realista a partir do que as pessoas dizem que é literatura realista. Vou tentar entender não o que talvez exatamente seja objetivamente literatura realista, mas aquilo que intersubjetivamente é. Talvez seja a melhor maneira, né? E eu, com o tempo, entre outras várias coisas, não fiquei fazendo só isso, obviamente, né? Mas entre outras várias coisas, eu prestei atenção nisso. Quando me vinha, quando me aparecia alguém falando, tipo assim, essa obra aqui é sobre o real, essa obra pinta o real, conta a realidade, joga a realidade na tua cara. Né? Eu prestava atenção no porquê que era isso. O que fazia o cara dizer isso? Né? O que fazia o rapaz ou a moça num vídeo, ou mesmo um autor ou autora num livro, enfim, contar isso. E eu percebi, velho. Eu acho que eu percebi dois elementos. Dois elementos que não precisam um do outro, mas que, como pode dizer, que juntos formam esse tal do real, né? Esse super real, real mesmo que as pessoas adoram dizer que está na literatura e que pode ser ou não. Não estou dizendo que não é, não estou questionando isso não. Mas é o seguinte, o primeiro passo, não precisa nem ser o primeiro, é um dos elementos que compõe uma ficção realista, porque isso se estende também para filmes, séries, isso não está só na literatura não. Mas o primeiro elemento de uma... O primeiro não, porque aí fica primeiro e segundo, né? Não é isso não, perdão. Um desses dois elementos que faz com que uma obra seja considerada, que ela seja considerada como uma ficção realista, né? É que os personagens sejam fundamentalmente e assim, onipresentemente, o tempo todo, a todo momento, fundamentalmente, pessoas asquerosas. Assim, mas asquerosas, irmão, asquerosas mesmo. Tem que ser pessoas não que são cruéis ou más, assim, porque querem algo, talvez nem percebam isso, mas sim pessoas que cujos traços, cujos erros sempre se exponham fácil, sempre se exponham muito fácil, né? E o segundo elemento, né? O segundo não, o outro elemento dos dois que eu acabei encontrando nesse tempo
é que essa condição, essa escrotidão que existe nos personagens seja interminável. A ponto de que eles não devem pagar o preço pelos seus erros ou suas falhas de caráter e também não devem se dar bem por isso. Não é sobre isso. Eles podem se dar bem, podem se dar mal. Não é isso. Não é sobre isso a parada. É que as coisas não podem mudar. Se eles se dão bem ou mal, eles têm que continuar na escrotidão deles. Se eles não se dão nem tão bem nem tão mal, tem que continuar. É pintar personagens que são, não pode dizer, são de dentro para fora condenados e que não tem salvação nenhuma. Absolutamente nenhuma mesmo, né? Então, assim, vá ver, né, vídeos ou ler livros, enfim. Livros é mais difícil, é mais fácil você encontrar vídeos sobre isso, é mais fácil, né? Eu te desafio aí ver vídeos sobre obras que tu gosta ou algo assim, enfim, de canais, finalmente, canais de opinião que comentam, né, obras de ficção, e vá ver se eles não dizem essas exatas mesmas coisas, só que sem dizê-las exatamente. Eles não vão falar assim como eu digo. Eles vão falar, esse personagem aqui, né, que ele tá tentando conseguir uma condição de vida melhor pra ele, pra filha dele, mas ele trai a mulher, mente pra filha, e faz isso aqui, e ele não admite isso pros outros, e quando ele tem a cada vez que ele tem oportunidade de consertar isso, de se desculpar, de tentar fazer as coisas direito, ele inventa uma desculpa e bola pra frente como se nada tivesse acontecido. Você já deve ter ouvido algo assim. Eu, pelo menos, já ouvi muitas vezes. Muitas vezes algo desse tipo assim. Saca? E também sobre a questão da não mudança. Né? A não mudança, né? A não mudança do global, né? Então a história ela começa de um jeito e ela termina de um jeito análogo. Não é que ela termina no mesmo lugar. Ou que o personagem termina na mesma classe social. Ou, enfim, com as mesmas habilidades que ele tem. É que ele fundamentalmente ainda é o mesmo. Ele é o mesmo o tempo todo, né? E isso é uma parada que, assim, que é... Eu não sei se paradoxal é a melhor palavra para isso. Não sei nem se parapraxal é a melhor palavra para isso. Mas é estranho que a gente... eu tô na gente, né? Mas eu não sei dizer se eu tô incluso nisso aí, né? Enfim, mas... vou falar pessoas, não vou falar nem as pessoas, são pessoas que tem por aí, né? Também não vou botar todo mundo que não sou eu nesse balaio aí, né? Tem muita gente que parece que só consegue enxergar realidade na, na análise da mentira. Quando eu digo análise, não é um estudo, não é isso. É análise no sentido etimológico, que é o sentido grego que é jogar para cima. Análise é só isso, é jogar para cima, jogar para o alto, fazer sobressair. Né? Então é basicamente você separar alguma coisa de outras para que aquela ali prevaleça sob o olhar. Né? É jogar luz sobre aquilo ali. Beleza. Então a análise nesse sentido aí, essas, essas análises da mentira, da falsidade humana, né, da dissimulação, dos erros de caráter, né, todo esse esclarecer isso, jogar luz sobre isso. Não é nem dizer o porquê. Não é exatamente dizer o porquê, dizer como que ocorre, como é que se faz. Não, não, não. É mostrar isso. O mostrar isso, só que em todo mundo. Não é um, dois, três. Todos. Todos. Né? Jogar uma luz sobre isso, jogar uma luz sobre as mentiras que as pessoas performam, já é o suficiente para sua obra ser tomada como realista. Como, tipo assim, uma verdadeira pintura do real. Né? E eu não estou dizendo que a realidade não tenha isso. Eu não estou dizendo que isso muitas vezes não nos permita ter um olhar mais preciso sobre o que realmente está acontecendo. O que eu questiono por enquanto sem argumentos, né? Mas o que eu duvido, né? O que eu duvido sobre isso é se o real é só isso, né? Se esse na verdade não é o real apenas daqueles que são profundamente pessimistas.
daqueles que não conseguem enxergar, senão mentiras, né? Então, assim, talvez eu faça um vídeo mais pra frente falando sobre isso, ou contrapondo, ou defendendo ainda mais esse ponto, né? Aqui eu só vim apresentar, nessa hipótese minha aqui, que, assim, ao meu ver, realmente parece que é isso mesmo, né? Eu teria que coletar, daria um bom livro isso, né? Daria um bom livro de crítica literária, mas aí eu teria que coletar bastante dados, bastante coisa, eu não tô com tempo para isso agora. Agora eu não tô com tempo não, né? Mas, enfim, espero que esse vídeo tenha ajudado vocês. Deixe nos comentários aí o que você pensa, né? Se você acha que são as histórias assim que são reais mesmo, tudo que é diferente não é realista, não é sobre a realidade, né? É que o resto é tudo idealismo, né? O resto é tudo idealismo, né? Teve um final feliz, as pessoas melhoraram, mudaram? Não, isso aí não é real, não. Isso não pode ser real, né? Enfim, se você concorda, discorda, se você acha que, que eu me precipitei, que eu acredito que os outros pensam que é realista, não é só isso, não é exatamente isso, deixa aí também. Deixa aí também, não tem problema não. Isso aqui é muito mais uma hipótese que me parece forte, o que é estranho, porque hipótese significa ideia fraca, né? Então é uma ideia fraca que me parece forte, mas que eu não tenho por enquanto argumentos para defender, né? Então, enfim, o vídeo é esse, sem mais delongas, né? Eu vou encerrar por aqui. E fiquem ligados que tem vídeo amanhã, né? Tem vídeo a semana inteira, né, porra? Tem vídeo de segunda a quinta, às vezes até de segunda a sexta, né? Mas, enfim. E é isso, né? Vamos encerrando por aqui e até mais.